definição da funcionalidade de tipos de planilha compreende uma função do sistema que, a rigor, atende à demanda de fazer lançamentos nos planos de contas, ou seja, como o sistema tem fundamentalmente esse princípio contábil, o fato é que todo o lançamento realizado, seja uma entrada de uma nota que vai alimentar a conta de estoque, seja um lançamento bancário que vai alimentar a conta de banco previamente determinada, todos esses lançamentos de créditos e débitos, eles seriam viabilizados de uma forma unificada através desse princípio do tipo de planilha. Bem verdade que existem outras telas mais específicas que podem eventualmente servir para uma execução de um faturamento automático, ou mesmo a emissão de uma nota fiscal de simples remessa e etc. Entretanto, a grande maioria dos lançamentos, sejam contábeis ou financeiros puramente, eles podem ser realizados através dessa mesmíssima tela de planilha. Ou seja, eu consigo, através de uma parametrização prévia, determinando todas as rotinas desse grupo empresarial, fazer com que a jornada de aprendizagem dos operadores seja bastante simples, porque seja qual for a operação, desde uma entrada de uma nota fiscal de combustível até algo mais complexo, como por exemplo um encontro de contas em que eu faço abatimentos entre faltas e sobras de caixa, enfim, qualquer operação que compreenda créditos e débitos em plano de conta, elas podem ser executadas através dessa mesma tela de planilha. A tela de planilha, para ilustrar, trata-se dessa aqui, em que fundamentalmente eu insiro lançamentos na parte de cima da planilha e faço outros lançamentos na parte de baixo, ou seja, eu tenho uma partida aqui em cima e uma contrapartida aqui embaixo. Ela pode ser múltipla, eu posso ter 1 para 4, 3 para 2 lançamentos, não importa. Isso é uma das características avançadas desse princípio da planilha, em que eu posso fazer no princípio contábil, ou seja, de N para N, diferentemente da grande maioria dos sistemas gerenciais, em que eu só posso fazer lançamentos de 1 para 1. Eu credito num lugar e debito de outro lugar. Eu não posso fazer lançamentos múltiplos como esse tipo de princípio da planilha possibilita. Isso se reflete, por exemplo, no lançamento no banco, em que eu recebo as cobranças bancárias de um faturamento anterior, em que ele acredita no banco um único lançamento contra diversas planilhas, faturas, cobranças prévias na parte de cima, que podem ser individualizadas aqui como diversas partidas em face a uma única contrapartida no banco. Apenas um exemplo dessa possibilidade. A partir desse princípio eu posso afirmar que qualquer operador, compreendendo o conceito de execução de uma planilha dessa, seja de qual for, uma entrada de uma nota fiscal, o recebimento de um cartão, enfim, qualquer operação que compreenda créditos e débitos em plano de contas, eu entendendo uma única delas, eu sou capaz de certamente conseguir executar qualquer tipo de operação, e todas elas serão feitas a partir desse mesmo princípio. Portanto, a jornada de aprendizagem, em se tratando, por exemplo, de uma empresa em que tem uma pessoa que faz múltiplas funções na empresa, é facilmente adaptável e a pessoa rapidamente executa todas as funcionalidades que lhe forem de responsabilidade com muito mais agilidade, porque o princípio é o mesmo. Ou seja, se essa pessoa dá entrada de nota, emite notas de saída, ao mesmo tempo que faz parte ou do controle financeiro, ela aprendendo uma única tela dessa, ela já consegue ser capaz de fazer todas as outras. Ou seja, diferente da maior parte dos sistemas de gestão, em que é necessário que a pessoa assimile diversas rotinas distintas para as diversas funcionalidades em que ela é responsável. Portanto, a única coisa que distingue seria o tipo da planilha a ser executada. Quando eu dou a F11 da consulta aqui no tipo, ele vai me possibilitar visualizar aqui todos os tipos de planilhas que esse usuário logado
tem permissões para fazer algo nela. Ou seja, o fato de, por exemplo, alguém poder ter acesso ao tipo de planilha, nota fiscal de entrada, compra de combustíveis, pode inclusive significar que ele consegue visualizar, entretanto, não tem permissão, por exemplo, para elaborar esse tipo de planilha. Está aqui um exemplo concreto disso. Ou seja, através dos tipos das planilhas, dentre todas as definições, há também a possibilidade de eu fazer permissões de usuário bastante específicas para isso. Portanto, isso nos faz ilustrar que, a partir da definição do tipo da planilha, é que todos esses comportamentos vão ser refletidos de acordo com o que tiver parametrizado. Então, indo para a tela em que eu parametrizo as planilhas, ou seja, tipos de planilha, é aqui então que, no caso específico aqui ilustrado, eu vou localizar o tipo de planilha, nota fiscal de entrada, compra de combustíveis, e direto nesse caso aqui eu vou nos usuários que têm permissões para execução e enfim o que for dessa planilha, e esse usuário que tem esse perfil master, ele está aqui, portanto, somente podendo consultar a planilha, ele não consegue elaborá-la, aprová-la e etc, dentre todas as possibilidades. Aqui eu posso fazer a alteração disso e dizer a partir de então que ele pode fazer todas essas possibilidades desse tipo de planilha. Portanto, se eu salvar assim, voltando para cá, eu já consigo, portanto, não somente visualizar o tipo da planilha, mas também começar a fazer algo mais avançado a respeito dela, que consistiria em, por exemplo, elaborar essa planilha. Ainda sem entrar no detalhe da execução da planilha, voltando para a parametrização, portanto é aqui que eu faço essas definições, não somente de permissões, como também todas as outras, ou seja, considerando que o princípio fundamental de uma planilha é ter uma partida e uma contrapartida, a contrapartida está bem clara aqui, ela pode ser um lançamento, um título, um cheque próprio emitido, dentre todas as outras possibilidades dela. Percebam que existem diversas possibilidades de contrapartida em que eu posso permitir lançamentos, e esses lançamentos podem ser especificamente em determinados planos de contas ou em qualquer um deles. Aqui nesse caso ele não está permitindo, porque trata-se de uma planilha de combustível, nota de combustível, portanto já está fechada, de modo que ela só possa produzir um título, e esse título somente nesse plano de contas aqui, que trata-se de fornecedores de combustíveis. Ou seja, eu deixo a contrapartida da planilha totalmente blindada e à prova de erros. Ou seja, na contrapartida desse contexto, desse tipo de planilha, eu não consigo fazer nada a não ser gerar um título a pagar, por ser um tipo a pagar, com esse plano de contas específico no passivo. Portanto, não existe a margem para o erro. Eu consigo customizar cada uma das específicas rotinas dessa empresa, de modo que o usuário não consiga errar. Ele só consegue executar na forma como está previsto, de acordo com as validações do controle financeiro, do controle contábil e tudo mais. Entretanto, em termos de partida, ou seja, essa parte de cima dessa planilha, aí sim existem múltiplas possibilidades. Nesse caso específico, ela não me possibilita lançamentos avulsos direto no plano de contas, ela não me possibilita a seleção de um título a receber e nem de um título a pagar. Portanto, a única contrapartida dessa planilha possível seria a nota fiscal. Ou seja, são essas 4 abas que compõem a possibilidade da partida da planilha, a parte de cima. E na parte de baixo, a contrapartida, como já dito, somente a inserção de um título a pagar. Entretanto, no caso da nota fiscal aqui, eu igualmente posso fazer com que haja uma combinação com títulos adicionais, a nota fiscal, mas acima de tudo, quais os tipos de documentos fiscais que são permitidos nesse tipo de planilha. Ou seja, nessa de combustíveis, nesse exemplo, só tem o tipo de documento fiscal, nota fiscal de entrada de combustíveis, ou
esse outro caso mais específico, que é uma nota fiscal de complementação de preço. Nas parametrizações fiscais foi dito e ilustrado conforme como se define os tipos de documentos fiscais, portanto, isso é objeto de um vídeo mais específico a respeito disso. Opcionalmente, se tratando de um grupo econômico maior, é possível utilizar o lançamento dessa funcionalidade onde eu faço orientações, é como uma espécie de um manual das planilhas, dizendo para que ela serve especificamente, ou seja, essa aqui é exclusiva para lançamento de notas fiscais de compras de combustíveis, e somente isso. Se eu for localizar aqui, dentre as outras opções, eu teria aqui diversas planilhas específicas de nota fiscal. Eu posso emitir uma nota fiscal de devolução, a compra do ativo imobilizado, do combustível, da energia elétrica, do material de uso e consumo, dentre todas as possibilidades. Isso é objeto de uma avaliação prévia no ato da implantação, em que todas as rotinas são mapeadas e refletidas em planilhas específicas para a necessidade desse cliente. É extremamente customizável e é do jeito que o cliente definir. Portanto, o que vai dar de resultado no final é estritamente o que estiver definido. Nada mais, nada menos, evitando qualquer possibilidade de erro. Então, apenas reforçando essa questão das notas, conforme no vídeo próprio que faz a demonstração das parametrizações fiscais, eu tendo essa amarração da parte fiscal com a parte financeira, enfim, contábil, eu consigo assegurar que absolutamente todo o processo seja cumprido rigorosamente como deve ser. Isso, na realidade, se reflete lá no final do período, num SPED que gera sem nenhum erro sequer, porque o sistema não te possibilita fazer esses erros. Eu deixo tudo estritamente previsto como deve ser, e aí eu não consigo, nem que eu queira objetivamente tentar lançar uma nota errada, eu não consigo, porque as parametrizações do tipo de documento fiscal associadas às parametrizações das planilhas impedem que os lançamentos sejam feitos de forma incorreta, né? E aí o mesmo se aplica a todos os tipos de documentos fiscais e todos eles de uma forma bastante uniforme não deixam você errar e fica fácil você fazer esses lançamentos. Objetivamente, como um exemplo, eu fazendo aqui uma nota de combustíveis, eu mando inserir a parte de cima da planilha aqui. Só me possibilita a seleção desses dois tipos de documento fiscal. Vou abrir para ilustrar, não vou retomar a digitação. E aí ele iria respeitar estritamente as definições desses documentos fiscais. E claro, a parte da contrapartida igualmente só iria permitir, portanto, a inserção de um título a pagar com esse plano de contas especificamente. Ou seja, eu asseguro que o processo seja sempre idêntico e conforme o esperado. Como um exemplo de como isso vai variando conforme os tipos de planilha, eu poderia ter, por exemplo, baixas de títulos a pagar. Nesse tipo de planilha aqui, a partida dela já vai mudar. E aí, portanto, quando eu faço a inserção aqui, ele já me faz duas perguntas distintas. Se eu quero fazer um lançamento direto no plano de contas, ou se eu quero fazer a seleção de um título, no caso, um título a pagar. Portanto, já muda o comportamento inicial do tipo dessa planilha, onde eu posso fazer um lançamento, e aí esse lançamento pode ter o número do documento, o valor, e, conforme previsto, o evento ou o plano de contas direto. Apropriação de juros, rebate de distribuidor, ou seja, vários eventos, que é um conceito complementar da planilha, em que eu programo diversos comportamentos possíveis a serem ilustrados em seguida. Ou seja, aqui eu tenho, portanto, o formato de um lançamento, e igualmente nessa inserção eu poderia fazer a seleção de um título, nesse caso um título a pagar. Daí ele pergunta qual é a consulta, eu poderia botar o número do título ou abrir a tela de consulta de títulos, sejam eles a pagar ou a receber,
nesse contexto estritamente a pagar. Ele já deixa blindado aqui. E nas contas eu poderia ter previamente determinadas as contas possíveis ou deixar em aberto para selecionar dentre todas as possibilidades de contas a pagar. Aqui ele está aberto para todo o plano de contas, o que não é desejável, e aí a gente vai especificando essas coisas para ter apenas os planos de contas de passivo que deveriam ser determinados. Portanto, com esses 3 tipos de partida ilustrados, a gente acaba definindo todas as possibilidades da partida, ou seja, ou eu vou fazer um lançamento, ou eu vou fazer a seleção de um título, seja a pagar ou a receber, ou eu vou fazer a inserção de uma nota fiscal, um tipo de documento fiscal qualquer. Portanto, com esses 3 tipos de lançamento na partida, eu cubro qualquer possibilidade de operação, seja ela qual for, de qualquer setor da empresa. Por essa razão que a gente reforça que a curva de aprendizagem do sistema é bastante pequena, porque com esses 3 conceitos fundamentais na parte de cima de uma planilha, você já sabe operar qualquer tipo de situação, mesmo as que ainda nem sequer foram previstas, porque o usuário vai se habituando a seguir a rotina, o roteiro pré-definido para cada tipo da planilha. E ele normalmente é fechado de uma maneira que não há como cometer erros. E aí já na contrapartida também algumas possibilidades, mas exemplificando ainda assim nesse tipo, eu mando inserir, e nesse tipo de planilha a contrapartida está fechada em somente o que se chamam de contrapartida bancária, ou seja, contas de banco ou caixa possíveis. De acordo com a empresa que estiver elaborando a planilha, ele vai te possibilitar visualizar aqui apenas as contas que estão ativas para essa empresa. E aí eu faço a seleção do banco ou do caixa. Ele pergunta se eu quero sugerir automático para fazer contrapartidas conforme as partidas, ou se eu não quero automático, eu quero fazer lançamentos específicos, destrinchados da maneira que me convier. Então isso seria uma espécie de contrapartida. Daí eu vou cancelar aqui e vou ilustrar com outro tipo de planilha qualquer. Por exemplo, voltando ao exemplo da nota fiscal de combustíveis, eu teria aqui, portanto, a possibilidade de um título a pagar, conforme ilustrado inicialmente. E, igualmente, ainda fazendo uma menção à parametrização e como ela pode variar, eu vou voltar aqui naquela de combustíveis, somente para ilustrar essa possibilidade, e vou deixar que eu faça também, igualmente, lançamentos em qualquer plano de contas, e também a emissão de cheque de qualquer plano de contas. Eu vou salvar somente para ilustrar igualmente as 3 possibilidades de contrapartida, tanto quanto fizemos agora com a partida. Então, aqui eu fazendo a execução dessa planilha nesse contexto, quando eu mando inserir aqui embaixo, ele faz as perguntas das 3 possibilidades, onde eu posso registrar a emissão de um cheque para pagar e de que conta bancária que ele foi. Percebe-se que ele filtra as contas de caixa, somente as contas bancárias. Eu mando inserir também na possibilidade de fazer um lançamento simples, conforme o de cima, e embaixo seria igual, e com o evento ou plano de contas específico. Ou eu faço o título conforme ilustrado inicialmente. Ou seja, igualmente eu tenho 3 possibilidades em cima, 3 possibilidades embaixo, que cobrem qualquer situação, seja ela qual for. Portanto, é muito fácil a qualquer usuário assimilar a rotina a que ele é responsável, porque você não sai disso. Tem, como disse inicialmente, diversas telas específicas para as diversas rotinas do sistema. Entretanto, a partir da elaboração de uma planilha, todas as rotinas possíveis vão estar cobertas dessa forma. Aí resta saber, através da análise da implantação específica do cliente, o que é mais conveniente, fazer através de rotinas específicas ou concentrar a elaboração das rotinas através das planilhas, né? Apenas para ilustrar um pouco mais a versatilidade desse princípio da planilha, eu vou aqui simular rapidamente a possibilidade que existe
de fazer, por exemplo, um encontro de contas. Eu posso executar diversos tipos de planilha com situações bastante específicas. Por exemplo, esse encontro de contas poderia ter uma de encontro de contas específica, por exemplo, para fazer os ajustes entre sobras e faltas de caixa, ou abatendo adiantamentos ao funcionário contra as faltas de caixa dele e etc. Isso tudo se daria de que maneira? Eu venho aqui em cima, mando inserir, ele só aceita a seleção de títulos nessa planilha. Entretanto, ele aceita eu selecionar títulos a pagar e a receber. Nesse exemplo, você vê que já tem aqui previamente determinado quais são os planos de contas, que seria aqui efetivamente de sobra e falta de caixa, por exemplo. E aí eu posso aqui selecionar tudo que eu tenho a pagar. Eu tenho essa sobra de caixa a pagar a esse funcionário. Aqui também está pré-definido para fazer ajustes eventualmente tal. E ainda aqui em cima eu posso mandar inserir e procurar por títulos a receber. E aí você vê que aqui já tem diversos outros títulos a receber, ou seja, faltas de caixa a serem abatidas. E aí percebe-se que ele faz o abatimento da falta no fechamento do caixa contra sobras no fechamento do caixa e, portanto, a elaboração da planilha consistiria em eu cobrá-lo essa falta no termo do saldo de diferenças através de um lançamento na contrapartida. Aí, claro, fica a critério daquela empresa como ela lida com essa falta. Nesse exemplo aqui, na contrapartida, ele permite o lançamento, num plano de contas de caixa ou banco, ou a geração de um novo título a pagar ou a receber, dependendo de como tiver previamente determinado. Ou seja, com essa possibilidade, eu faço o que diz o nome desse exemplo, é um encontro de contas. Eu vou abater créditos contra débitos, e resultando num saldo que eu vou fazer algo com ele. Gero um novo título, liquido esses daqui de cima, faço um novo título com o resultado disso, ou faço um lançamento de saída, no caso, no caixa ou no banco, enfim, por aí vai. Fica a critério da demanda daquele caso específico. Estamos falando aqui de um ERP. Ele é extremamente customizável e, portanto, vai ficar com a cara da demanda daquele cliente, daquela empresa, né? Complementar a esse conceito, que já dá uma grande flexibilidade, ao mesmo tempo que simplifica a operação, ou seja, eu deixo previamente determinado como deve se comportar, o operador simplesmente segue as instruções da planilha e não tem como fazer lançamentos indevidos. Aí, complementar a isso, como foi dito inicialmente, eu tenho o conceito do evento, que igualmente é algo extremamente customizável, específico, e eu posso, através de eventos, pré-determinar inúmeras situações. Por exemplo, nesse caso aqui eu poderia exemplificar um depósito, por exemplo, uma baixa de depósito de cliente, onde ele, de uma forma bastante simples, faz o que tiver previamente programado nessa linha de comando, ou seja, é programação pura, em que eu deixo especificamente determinado qual o plano de contas que deve ser, se vai acessar vai permitir a inserção do centro de custo, do valor, o que vai fazer no plano de contas, se vai debitar ou se vai creditar e assim por diante. Isso num lançamento bastante simples, eu vou fazer um teste só para ilustrar. Ele diz que está tudo ok, porque ele faria esse lançamento nesse plano de contas, de débito, no valor tal, etc. Um princípio um pouquinho mais complexo disso, eu poderia exemplificar com esse adiantamento a fornecedores através de um depósito em conta. O que ele faz aqui? Aqui já está mais complexo o conceito, porque eu posso criar campos a serem recolhidos no momento da execução desse lançamento. Quando eu digo que é esse o evento, que vai estar previamente amarrado na planilha, ele vai colher essa informação. E o que ele faz com essa informação? É uma lista aqui nesse caso, eu vou dar um F6 para ilustrar, é uma lista que vai selecionar uma dessas opções
que é totalmente customizável, é para colocar do jeito que o cliente precisar. Percebe-se que tem um código-fonte de empresa, e aí isso reflete-se na implementação desse evento, em que a variável empresa, sendo ela freeway nesse exemplo, ele vai fazer o que? Ele vai selecionar dentre os planos de contas que vem abaixo desse e vai fazer um débito nesse lançamento. Ou, se for as outras opções, ele vai fazer débitos nas contas mães diferenciadas para cada um deles. Ou seja, depende claro também de como está estruturado o plano de contas. Aqui, mais uma vez, como um exemplo disso, eu posso testar, e como eu tenho apenas um campo aqui, ele obriga esse campo para eu dizer de que empresa é, conforme está nos campos adicionais a serem solicitados. E quando eu digo que é esse, ele vai confirmar e vai perguntar, perdão, ele está inativo, só um instante. Vou testar de novo, freeway, e aí ele já acha aqui quais são os planos de contas daquela empresa, ou seja, todos os planos de contas que estão abaixo daquela conta mãe, que finaliza com 001 ponto. Ou seja, eu vou escolher dentre esses bancos qual que foi o adiantamento ao fornecedor, e aí ele vai fazer o débito nessa conta de banco. E aí, claro, composto com esse evento extremamente customizável e programável, eu vou ter a contrapartida, que certamente vai ser uma conta de adiantamento aos fornecedores a serem abatidos posteriormente. Ou seja, é tudo extremamente programável e fica especificamente de acordo com a demanda desse cliente. O último exemplo dos eventos, eu poderia, um que foi ilustrado ali inicialmente nos exemplos das planilhas, tem o rebate das distribuidoras, é um evento possível, em que aí eu já tenho mais chaves, eu posso colher valores de rebate por combustível, ou seja, é extremamente customizável de acordo com a necessidade daquele caso. E a implementação desse evento, nesse caso, olha, em se tratando de produto da variável tal, ele debita a conta tal, e portanto ele faz o lançamento de acordo. Você percebe que o valor que tiver no S10 vai lançar esse valor do S10 como um débito nesse plano de contas. Se for do S500, nesse outro plano de contas. E assim por diante, fazendo os abatimentos necessários nesse exemplo específico. Eu vou testar só para ilustrar. Os valores que eu colocar, ele vai fazer o crédito ou o débito de acordo. E assim vai, fazendo com que os créditos versus os débitos deem o saldo que vai ser elaborado em contrapartida com o valor do título a pagar nesse exemplo aqui específico. E uma menção que vale o destaque seria, por exemplo, nas contrapartidas que a gente chama de bancárias. Eu vou exemplificar, por exemplo, com esse baixa dos cartões de débito tal, manualmente, que não tem muito de manual, mas enfim, é o nome que foi atribuído. Eu vou ilustrar inicialmente colocando a contrapartida. É uma recomendação que eu costumo fazer, que é você primeiramente, em se tratando da versão que tem a conciliação automatizada, ou seja, que eu importo o extrato do banco, quando eu seleciono essa contrapartida bancária, ele pergunta se eu quero selecionar no extrato. E aí eu dizendo que sim, ele vai me mostrar as pendências de conciliação que permanecem, ou seja, aqui eu teria somente esse Visa Electron de 5.650,65 nessa conta. Eu ia marcar aqui e, portanto, eu já tenho o meu objetivo. Eu vou buscar os títulos dos Visa Electron aqui em cima, de modo que eles devem bater, né? E aí eu faria a seleção dos títulos aqui em cima. Nesse caso, costuma ser assim com lançamento de título, porque tem eventualmente o lançamento da despesa de um aluguel de PIN-PAD, etc. Né? Então existe mais uma vez a questão do encontro de contas. Eu seleciono os títulos a receber, os cartões, contra eventualmente o abatimento de um aluguel de máquina. Então nos títulos eu iria mais uma vez fazer a seleção dos títulos aqui, etc. Posso especificar cartão, porque aí ele vai me dar também o bruto e o líquido e etc. Tendo em contexto que o recebimento de um cartão já vem o valor líquido. Eu posso apenas ilustrar o valor bruto para facilitar
a localização dos títulos. Portanto, existe essa menção que é a conciliação integrada do extrato, ou seja, eu importo previamente e faço a seleção deles, em que, nesse contexto, favorece a seleção dos títulos, porque eu já parto do meu objetivo fim, que é conciliar os títulos a receber com o valor de crédito no banco. Isso encerra uma introdução desse princípio, mas é um princípio fundamental que faz com que toda a jornada de aprendizagem fique bastante mais simples em face a essas definições prévias e essa customização bastante específica.